Trabalhar no turno da noite nunca é fácil. O corpo luta contra o impulso de descansar, mas há algo na escuridão que faz você querer ficar em silêncio, aguardando o amanhecer. Você até tenta ignorar esse instinto, mas com o tempo, a mente começa a pregar peças. Eu trabalho em um posto de gasolina em São Bernardo. O turno da noite sempre foi solitário, mas eu me acostumei. Porém, tudo mudou quando Tiago começou a cobrir o horário. No começo parecia bem. Durante o dia, sem problemas. Mas, com o passar das semanas, coisas estranhas começaram a acontecer. Na manhã seguinte ao seu primeiro turno, seu João, um cliente regular, entrou e encontrou Tiago totalmente desorientado, o olhar vazio, como se estivesse em outro lugar. Tentou conversar, mas Tiago só repetia palavras sem sentido. Era como se não estivesse ali, como se estivesse em um transe profundo. Preocupado, seu João avisou os donos do posto. Foi então que chamaram Lívia, uma nova funcionária, para cobrir o turno. Ela era otimista, cheia de energia. No terceiro dia, porém, a história tomou um rumo ainda mais estranho. Ela ligou para a polícia dizendo ter se perdido em um buraco do tempo enquanto limpava atrás das máquinas de bebidas. Falou de uma dimensão onde só havia cachorros, e ela alegava ter permanecido lá por semanas. Após Lívia desistir, as opções começaram a sumir. A situação estava ficando cada vez mais estranha, e ninguém parecia aguentar o peso do turno da noite. Foi então que seu João, um cliente regular já de longa data, sugeriu uma ideia que, à primeira vista, parecia absurda, mas no meu desespero, eu resolvi aceitar. Ele me disse que eu poderia assumir o cargo de gerente do turno da noite. Eu, que nunca quis ser o centro das atenções, aceitei. A única diferença seria o aumento de R$ 25. O que mais me incomodava, porém, era a sensação de estar sendo empurrado para aquilo, como se fosse forçado a participar de um jogo que não escolhi jogar. E depois de assumir o posto, as coisas ficaram mais estranhas ainda. Não via mais ninguém. Tiago, Lívia, seu João, sumiram. Eu estava completamente sozinho. Nos meus melhores dias, o turno da noite era apenas uma maneira de passar o tempo. Os clientes eram raros, o que me dava espaço para ler e navegar na internet. Mas algo estava se formando, algo que eu não conseguia compreender. Foi em uma noite como qualquer outra que Gus, o novo funcionário que substituía Lívia, começou a se comportar de forma estranha. Ele estava agitado, como se tentasse arrancar algo de dentro de si. Quando fui até ele para perguntar o que estava acontecendo, ele me disse que estava tentando tirar as lentes de contato, mas a verdade é que ele nunca precisou delas. Ele não estava usando lentes. Quando ele olhou para mim, seu olhar estava vazio, perdido. Não parecia mais ser ele. Na manhã seguinte, quando entrei para começar o turno, encontrei Tiago parado em frente ao espelho. O mais estranho é que ele estava ali há quase 1 hora, tentando, com dificuldade, tirar as lentes de contato. O detalhe é que ele nunca usou lentes antes. Ele me olhou como se não soubesse o que estava fazendo. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele apenas respondeu, sem nenhum tom de surpresa. Eu não sei como essas coisas chegaram até aqui. Foi então que algo no ar parecia mudar. O posto estava mais silencioso do que nunca, e a única coisa que quebrava o silêncio era o som abafado da máquina de bebidas congeladas. Tiago parecia cada vez mais distante, como se estivesse em outro lugar, preso em algum tipo de loop mental. A essa altura já não sabia mais o que pensar. Mas enquanto tentava entender o caos que estava se formando, um novo problema surgiu. O rádio, que até então estava em silêncio, começou a emitir uma interferência. O som distorcido não era mais só ruído. Parecia humano. Uma voz baixa e arrastada sussurrava frases desconexas que eu não conseguia entender. Fiquei ali, parado, esperando que aquilo fosse algum erro técnico. Mas algo na minha garganta me dizia que não era. E então, no momento exato em que o rádio fez um estalo alto, Lívia apareceu no corredor. Seus olhos estavam arregalados, como se tivesse visto algo que a desestabilizou completamente. Eu ouvi algo, ela disse com a voz trêmula, mal conseguindo formar palavras. Eu não sabia o que pensar.
Lívia estava visivelmente perturbada, e embora eu quisesse acreditar que tudo não passava de uma coincidência, algo me dizia que estava longe de ser normal. "O que você ouviu, Lívia?" Perguntei, tentando manter a calma. Ela olhou para o rádio que ainda emitia aquele som estranho e distorcido. Seus olhos estavam fixos no aparelho, como se algo estivesse tentando se comunicar de forma silenciosa. "Eu não sei." Era como uma voz, muito baixa, mas... Ela parou, seus olhos ainda fixos no rádio, claramente hesitante, sem conseguir terminar a frase. Eu tentava entender, mas a sensação de que algo estava profundamente errado crescia a cada segundo. O posto de gasolina, que normalmente era apenas um ponto de passagem, agora parecia um campo de batalha silencioso. As máquinas zumbiam, e o rádio distorcido era o único som que preenchia o ar pesado. Eu sabia que o turno da noite tinha seus desafios, mas aquilo estava além de qualquer coisa que eu já tivesse vivido. Algo estava ali, algo que eu não podia explicar. Foi quando o seu João, o velho cliente que sempre aparecia às 6 da manhã, entrou na porta. Mas ele não parecia o mesmo. Seus olhos estavam vazios, como se não estivessem ali. E ele parou na entrada, olhando fixamente para o interior do posto. "Não fiquem aí. Vocês não sabem o que está lá fora", ele disse com uma voz baixa e arrastada, antes de sair rapidamente. O tom dele me gelou por dentro, como se ele estivesse tentando alertar-nos de algo terrível. Tentando manter a calma, olhei para Lívia, mas quando voltei os olhos para o rádio percebi que o som estava ficando mais forte, mais claro. Era uma voz, e eu comecei a entender as palavras. Mas eu não queria acreditar no que estava ouvindo. O silêncio no posto estava sufocante. Eu olhei para Lívia, que agora parecia ainda mais distante. O rádio estava mais alto e aquela voz distorcida, agora clara como um grito, reverberava dentro de mim. Eu não queria acreditar no que estava ouvindo, mas ao mesmo tempo não conseguia ignorar. "Lívia, o que está acontecendo?" Eu tentei falar, mas minha voz saiu como um sussurro. Ela se virou lentamente, como se tivesse escutado algo que eu não podia ouvir. Seus olhos estavam arregalados, fixos em algum ponto na parede. Eu segui seu olhar, mas não vi nada. Apenas o vazio. Ela me olhou, e o pavor estava estampado em seu rosto. "Não é só o rádio", ela disse, a voz tremendo. "Tem algo mais aqui. Está observando a gente." As palavras dela ecoaram na minha cabeça, mas eu não sabia como reagir. O som do rádio estava agora abafado, mas algo dentro de mim sabia que o pior ainda estava por vir. O posto parecia estar se fechando sobre mim, como se as paredes estivessem se aproximando. Eu estava preso ali, sem saída, e o ar parecia denso, impossível de respirar. Foi quando seu João apareceu novamente. Mas não era o homem que eu conhecia. Seus olhos estavam vazios, sem expressão, como se nada mais estivesse ali. Ele parou na entrada, nos observando em silêncio. Eu estava prestes a falar com ele, a perguntar o que estava acontecendo, mas ele apenas apontou para a porta. "Não, sigam o som. Não sigam a luz. Vocês vão desaparecer igual aos outros." Ele disse com uma voz monótona, sem vida. Eu avisei. Ele virou-se e caminhou lentamente para fora, desaparecendo na escuridão da madrugada. Fiquei em silêncio, tentando processar o que acabamos de ouvir, enquanto Lívia tremia ao meu lado. Então o rádio soltou um novo som. Um som que parecia vir de dentro da nossa própria cabeça. Algo dentro de mim sabia. Sabia que o que quer que fosse já estava vindo em nossa direção. Eu olhei para Lívia enquanto ela tentava controlar a respiração. Seus olhos estavam fixos no rádio, mas não era o som que ela temia. Era algo mais. Algo que não conseguíamos ver, mas que parecia saber exatamente onde estávamos. O posto, com suas luzes apagadas e o ambiente gelado, já não parecia ser o mesmo. O ar estava denso, e a sensação de estar sendo observado se intensificava a cada segundo. Lívia deu um passo para trás, tentando evitar olhar diretamente para o rádio. Eu não sei o que está acontecendo, Tiago. Isso não parece real, mas ao mesmo tempo, parece tão real.
Eu sinto que algo vai acontecer. Algo muito ruim. Cada palavra dela, o peso sobre os meus ombros aumentava. Era como se o ar estivesse nos esmagando, e por mais que eu tentasse racionalizar, não conseguia escapar da sensação de pânico que se alastrava dentro de mim. O som do rádio cessou, mas uma outra presença parecia invadir o espaço. O silêncio era tão espesso que dava para ouvir o batimento do meu coração, como se ele estivesse prestes a explodir no peito. Temos que sair daqui, Lívia. Não podemos esperar mais. Ela hesitou e sua voz tremia. Mas, e o que aconteceu com seu João? Ele parecia tão vazio, como se ele já não fosse mais ele mesmo. Eu não tinha resposta, só o desejo de sair dali, antes que algo pior acontecesse. Quando nos aproximamos da porta, o som de passos ecoou do lado de fora. Lentamente, eles se aproximaram, arrastando-se, como se o tempo tivesse desacelerado. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. A porta do posto se abriu com um rangido e então eu vi. Não era seu João. Não era ninguém que eu reconhecesse. A porta do posto de gasolina se abriu lentamente e um vento frio entrou, trazendo consigo o cheiro de algo estranho. Não era uma brisa comum. Era um cheiro pesado, como se algo estivesse se movendo por ali. O barulho dos passos continuava, cada vez mais forte, como se alguém estivesse se aproximando, mas ninguém estava visível. Lívia e eu ficamos paralisados, sem saber se devíamos avançar ou esperar. Eu olhei para ela, tentando manter a calma. Lívia, fique atrás de mim, ok? Ela assentiu, mas a expressão em seu rosto mostrava que ela não estava convencida de que sair daquele lugar fosse uma boa ideia. Seus olhos estavam fixos na porta, como se tentasse entender o que ou quem estava do outro lado. O barulho dos passos parou. A porta se fechou abruptamente, interrompendo o som de uma maneira quase sobrenatural. A sensação de claustrofobia aumentava a cada segundo. Algo não estava certo. Eu dei um passo em direção à porta hesitante. Olhei pela janela. Nada. Mas uma sensação crescente de que algo nos observava lá fora me tomou. O silêncio era absoluto. A rua estava vazia, sem sinais de vida. O único som era o do meu coração batendo rápido no peito. E então, uma voz sussurrou quase inaudível. Você não devia estar aqui. Eu congelei. O sussurro parecia vir de dentro do posto. Olhei para Lívia, que também parecia ter ouvido. Quem está aí? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas minha garganta estava apertada. O silêncio se aprofundou. A tensão no ar era tão densa que dava para sentir. O mundo parecia ter parado, mas a resposta nunca veio. O silêncio no posto de gasolina era absoluto. Lívia olhou para mim, seus olhos grandes de medo, enquanto eu tentava manter a calma. O coração batia forte no meu peito e minha respiração estava irregular. Eu precisava manter o controle, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. A porta estava fechada, mas o que quer que estivesse lá fora, eu sabia que não iria simplesmente ir embora. Lívia, precisamos sair daqui, eu disse, a voz saindo mais firme do que me sentia. Agora. Ela hesitou, olhando para a janela, como se tentasse ver algo além do que seus olhos podiam alcançar. Eu sabia que ela também sentia. Algo estava observando. A porta de vidro estalou e eu dei um passo atrás, o som fazendo meu estômago se revirar. Lívia se virou bruscamente. Ela tinha escutado também. Não era apenas minha imaginação. Algo estava se aproximando. De repente, uma sombra se projetou na parede atrás da porta. Alguém, ou algo, estava parado ali, fora de vista. O ar parecia gelado e meu corpo se congelou de medo, como se uma força invisível me estivesse prendendo no lugar. Eu não sabia o que fazer. A adrenalina correu pelas minhas veias, e com o corpo trêmulo, me aproximei cautelosamente da porta. Quem está aí? Minha voz saiu mais suave do que eu queria, como se o próprio ar me impedisse de falar mais alto. Não houve resposta. O silêncio foi esmagador, como se até o ambiente estivesse retido pela presença daquela sombra. Mas algo dentro de mim sabia. Algo estava ali.
algo que não pertencia a este mundo. Foi então que, com um rangido ensurdecedor, a porta se abriu sozinha. A porta se abriu lentamente, rangendo de um jeito que parecia quase cruel. Lívia e eu ficamos imóveis, como se o simples movimento da porta fosse um sinal de que o pior ainda estava por vir. O ar estava denso, pesado, e por mais que tentássemos ignorar, sabíamos que algo estava ali fora, observando, esperando. Olhei para ela. Seus olhos estavam tão pálidos quanto os meus sentiam. Ela apertou os lábios, tentando se controlar, mas o pânico nos olhos dela era inconfundível. Não importava o quanto tentássemos racionalizar, algo estava muito errado. Aquela não era uma simples noite de trabalho. Lívia, o que está acontecendo? Eu sussurrei, minha voz quase imperceptível. Não houve resposta. Ela apenas balançou a cabeça como se tentando afastar um pesadelo que parecia não querer ir embora. De repente, um som. Uma risada baixa e gutural veio do corredor atrás da porta. Lívia deu um salto, e eu estiquei os braços para segurá-la, mas ela já estava se afastando. O medo dominando cada passo dela. Foi então que a figura apareceu. Primeiro uma sombra, depois uma silhueta que se destacou na luz fraca da rua. Seus passos eram pesados, e o eco deles fazia o posto parecer ainda mais vazio, mais solitário. O medo se apoderou de mim, apertando o peito como um peso insuportável. Quem está aí? Lívia perguntou, a voz trêmula, tentando parecer mais forte do que se sentia. Não houve resposta, apenas o som dos passos, cada vez mais próximos. O que quer que fosse, estava se aproximando rápido. Eu não sabia o que era, mas a sensação de gelo no meu peito dizia que, qualquer que fosse a resposta, não seria boa. Tentei me aproximar da porta, mas meu corpo se recusava a seguir. O som dos passos ecoava mais alto agora, como se a criatura do outro lado estivesse indo em direção à entrada. Eu não sabia o que esperar, mas o instinto me dizia que nada de bom viria dali. Lívia estava mais pálida do que nunca, seus olhos fixos na porta, como se pudesse enxergar através dela. A figura parecia se arrastar, quase como se flutuasse. Não fazia barulho, mas seu peso podia ser sentido, como se o próprio ar estivesse sendo pressionado por sua presença. Cada passo me apertava a garganta, e a tensão no ar era tão densa que parecia quase impossível respirar. O cheiro de mofo e algo indefinido preenchia a sala. Eu podia ouvir minha respiração acelerada, cada inspiração parecia um esforço doloroso. O que quer que fosse estava cada vez mais próximo. A porta balançou novamente, mas não por conta do vento. Algo estava do outro lado. Algo que respirava com dificuldade, como se estivesse lutando para se manter ali. E foi quando a luz da rua piscou uma última vez que ele apareceu. Era alto, mais do que qualquer ser humano deveria ser. A pele dele refletia um brilho opaco, quase metálico, como se estivesse revestido por algo estranho. Não parecia real, como se sua forma estivesse sendo distorcida pela escuridão. Lívia, fique atrás de mim. Eu murmurei, sem saber se ela sequer me ouviu. Ela não se moveu, ficou paralisada, os olhos fixos na figura que agora estava completamente visível, mas ainda assim parecia não fazer sentido. Seu corpo era desproporcional, como se partes dele estivessem se esticando em direções erradas, desafiando a lógica de qualquer ser humano. Eu sabia que não ia dar tempo para correr. Não sabia o que era, mas tinha certeza de que não poderia enfrentá-lo. Tiago respirou fundo, tentando se acalmar. A sensação de que algo estava errado só aumentava. Olhou para Lívia, que parecia tão calma quanto sempre, mas ele sabia que algo havia mudado. Não era mais a mesma garota que ele conhecia. As conversas, as piadas, até o silêncio entre eles estavam diferentes. Como se, de alguma forma, ela já não fosse a mesma. A casa de seu João estava silenciosa demais. O tipo de silêncio que deixava o ambiente pesado, como se as paredes guardassem segredos. O ar, antes fresco, parecia agora mais denso, carregado. Tiago olhou para a janela, para o jardim onde as flores de Lívia sempre brilhavam com cores vivas.
Tudo parecia igual, mas havia algo de errado em cada detalhe. Algo que ele não podia identificar, mas que estava ali presente, observando. Você está bem, Lívia? Ele perguntou, forçando um sorriso, mas sentindo o peso da pergunta em sua garganta. Algo o incomodava profundamente, uma sensação crescente de que estavam à beira de algo, e ele não sabia o que era. Lívia levantou os olhos do livro que estava lendo. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Tiago não reconhecia. Ela não disse nada de imediato, apenas o olhou, como se o estivesse avaliando. E depois voltou sua atenção para o livro, ignorando-o novamente. A noite se arrastava, e a tensão na casa de seu João era palpável. O relógio na parede parecia marcar cada segundo com uma precisão angustiante. Tiago se levantou e foi até a cozinha tentando afastar as perguntas que se repetiam em sua mente, mas que ele não conseguia responder. Quando abriu a porta da cozinha, algo o fez parar. A porta que dava para o quintal estava entreaberta. Um pequeno detalhe, mas que de alguma forma parecia errado. Ele tinha certeza de que a porta estava fechada antes. O que estava acontecendo ali? Lívia. Ele chamou, mas a resposta foi um eco vazio. A casa, antes acolhedora, agora parecia uma prisão silenciosa. O vazio ao seu redor só aumentava. Tiago sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando ouviu o som abafado de algo batendo na janela. O que poderia ser? Ele se aproximou, seus passos silenciosos sobre o chão de madeira da sala. Ao chegar à janela, hesitou por um momento, a mão esticada para puxar a cortina. Algo o dizia para não fazer isso, mas a curiosidade foi mais forte. Com um movimento rápido, ele puxou a cortina. Mas não havia nada do outro lado. Apenas a rua deserta e as sombras projetadas pelas árvores no caminho. Nada de estranho, nada fora do lugar. Porém, ao olhar novamente, Tiago percebeu que a luz da rua estava tremendo, como se uma brisa forte estivesse passando, mas ele sabia que não havia vento. O medo se espalhou por seu corpo como uma corrente elétrica, cada fio de nervo alertando para o perigo iminente. De volta à sala, encontrou Lívia no mesmo lugar, imóvel, os olhos fixos no livro, mas algo estava diferente. Seus olhos estavam vazios, distantes, como se estivesse em outro lugar, em outro tempo. Lívia, ele disse, a voz mais baixa agora, com um toque de urgência. Ela não respondeu. O medo se instalou mais fundo em seu peito, como uma pressão crescente. Algo estava errado, mas ele não conseguia identificar o que exatamente. Olhou para a porta, para a janela, para a casa que, de alguma forma, parecia estar se fechando sobre ele. A sensação de claustrofobia aumentou a cada segundo, e ele sabia que precisava fazer algo. Então, a porta da frente se abriu com um estrondo repentino, fazendo Tiago pular para trás. Ele não soube se foi o vento ou algo mais, mas naquele momento ele sabia que a noite estava apenas começando. Tiago olhou para Lívia, que ainda não parecia perceber sua presença. Ele estava começando a se perguntar o que havia acontecido com ela, mas não queria acreditar que estava enfrentando algo além da compreensão humana. A casa parecia mais fria, o ar mais denso, como se algo estivesse se acumulando ali, esperando para se manifestar. Ele se aproximou lentamente, a voz quase um sussurro. Lívia, o que aconteceu? Você está bem? Lívia finalmente se mexeu. Seus olhos, antes vazios, agora pareciam focados em algo distante, e uma expressão perturbadora tomou conta de seu rosto. Ela levantou a mão, apontando para o corredor escuro. Ele está vindo, sussurrou com uma voz que Tiago mal reconheceu. Não podemos sair, Tiago, não podemos. O sangue de Tiago gelou. Ele olhou para o corredor e por um momento achou que algo se movia nas sombras. Não era um animal nem uma pessoa. Era algo diferente. Algo que ele não conseguia explicar. Um arrepio percorreu sua espinha, e a sensação de estar sendo observado cresceu intensamente. Os passos ecoaram pela casa, mas não vinham do corredor. Eram como se estivessem vindo de dentro das paredes, como se algo estivesse se arrastando por elas, se aproximando cada vez mais. O que é isso, Lívia? Tiago perguntou, a voz tremendo. Lívia, ainda com o olhar fixo e distante,
Apenas repetiu, como se estivesse em transe. Ele está vindo. Estamos todos condenados. Tiago sabia que precisava agir rápido, mas uma sensação estranha o impedia de se mover. Algo estava em seu corpo como um peso invisível, fazendo cada movimento mais difícil. Ele sabia que o que quer que estivesse chegando não seria algo que pudesse enfrentar com simples lógica. Olhou para a porta da frente, mas antes que pudesse se aproximar, as luzes começaram a piscar, mergulhando tudo em uma escuridão opressiva. E então, o silêncio foi quebrado. Quando a luz da manhã finalmente chegou, a última coisa que eu esperava era o silêncio absoluto. O posto de gasolina estava deserto, exceto pelo som da chuva que começava a cair lá fora. Eu ainda estava em choque, sem saber se tudo o que havia acontecido foi real ou apenas mais uma ilusão da noite. O corvo estava lá, parado no balcão, com os olhos fixos em mim. Eu o encarei, tentando entender o que ele queria de mim. Mas não, havia mais respostas. O único som que quebrava o silêncio era o barulho da chuva batendo contra as janelas. Lá estava o corvo, imóvel, como se esperasse que eu tomasse uma decisão. Mas o que eu poderia fazer? O que ele queria de mim? A última troca que fizemos parecia absurda demais para ser real. Mas a dor na minha pele, o sangue, o cheiro de pólvora, tudo parecia muito concreto. Não havia mais espaço para dúvidas. Eu tinha que seguir em frente de alguma forma. Respirei fundo. Me preparei para enfrentar o que quer que estivesse por vir. O corvo, com sua aparência ameaçadora, parecia mais do que apenas um simples animal. Havia algo mais, algo que eu ainda não conseguia entender. Ele não era apenas uma criatura qualquer. Ele era um símbolo, uma presença que não podia ser ignorada. Mas naquele momento percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu me senti paralisado, preso na tensão crescente que dominava o ambiente. O corvo ainda me observava com seus olhos penetrantes, como se soubesse algo que eu ainda não havia descoberto. O ar estava pesado, e a luz do amanhecer filtrava-se de maneira fraca pelas janelas empoeiradas. O som da chuva parecia acompanhar cada batida do meu coração acelerado. A sensação de estar sendo observado, de estar sendo julgado, era inescapável. Quando finalmente respirei fundo e me levantei, o corvo se moveu. Ele voou até a janela, mas, ao invés de sair, ficou ali, como se esperasse que eu tomasse uma atitude. Olhei para ele, e por um momento, senti como se estivesse sendo desafiado, me perguntando até onde eu iria para escapar daquela situação. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que algo precisava mudar. Estava cansado de ser manipulado por aquela ave estranha e seus jogos. O que ele queria de mim? Porque eu? Antes que pudesse tomar qualquer decisão, ouvi o som de um motor. Olhei pela janela e lá estava. Uma velha caminhonete parada na frente do posto, o motor ainda ligado. Não sabia se era um cliente ou mais um daqueles pesadelos que pareciam não ter fim. O corvo, como se sentisse o mesmo, voou para longe da janela e pousou sobre o balcão. Seus olhos mais uma vez fixaram-se em mim. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que eu não poderia evitar. Enquanto o som do motor continuava a ecoar pelo estacionamento, hesitei. A última coisa que eu queria era mais confusão. Mas algo dentro de mim me impulsionava a investigar. A caminhonete parecia ter parado ali por uma razão. E eu não podia ignorar o fato de que o corvo, silencioso e atento, estava me observando, como se soubesse mais do que eu. Respirei fundo e me aproximei da janela, tentando enxergar melhor. O silêncio era total, exceto pelo som da chuva batendo no vidro. Quando olhei de volta para a ave, percebi que ela estava mais calma, como se esperasse algo. Eu sabia que o corvo era mais do que um simples animal. Ele representava algo. Algo que eu não conseguia compreender, mas que agora parecia ter me guiado até esse ponto. De repente, a porta da frente se abriu. A figura que entrou não parecia ter nada de especial à primeira vista. Um homem simples, com uma jaqueta preta e uma expressão cansada, como qualquer outro cliente que poderia aparecer em um posto de gasolina isolado. Mas naquele momento,
Ele parecia mais um presságio, uma peça final de um quebra-cabeça que eu já sabia que não poderia resolver. Ele se aproximou do balcão e seus olhos se fixaram em mim. Havia algo perturbador na maneira como ele me observava, como se soubesse mais sobre mim do que eu mesmo. Um café preto, ele disse, com a voz rouca, e eu, ainda sem saber o que fazer, serviu automaticamente. Cada movimento parecia mais lento, como se o tempo estivesse se distorcendo ao meu redor. O corvo, que até então estava quieto, bateu suas asas levemente. Não estava voando, mas parecia estar se preparando para algo. Eu olhei para o homem e senti uma sensação crescente de inevitabilidade. Ele sabia de algo. Algo que eu já estava começando a compreender, mas que não queria aceitar. O homem pegou o café e me olhou uma última vez, seus olhos penetrantes como se estivesse me testando. Você fez a escolha certa, ele disse, e antes que eu pudesse responder, ele se virou e saiu pela porta, que se fechou com um estrondo que ecoou pela noite. Fiquei parado ali, o corvo me observando enquanto a porta se fechava. O posto de gasolina estava novamente em silêncio, mas a atmosfera era diferente. O que eu havia experienciado, as sombras, o corvo, tudo parecia ter sido um teste, uma jornada, que me levou ao ponto sem volta. A chuva continuava a cair lá fora, mas eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas algo dentro de mim dizia que o corvo havia sido a chave para entender o que estava por vir. Eu havia tomado uma decisão e agora o jogo estava apenas começando.